Atenção, meus amigos, eu queria abrir o sinal de Porto Alegre, porque neste exato momento nós estamos acompanhando o cortejo do ministro Teori Zavascki. Ele vai ser enterrado em Porto Alegre agora. O Cristiano Dalcin tem as informações ao vivo. Cris, é com você. Exatamente, William. Acabou há pouco a cerimônia ecumênica aqui no cemitério Parque Jardim da Paz, na zona leste de Porto Alegre. Uma cerimônia que durou 30 minutos. Onde os amigos mais próximos e a família se despediu do ministro. Agora as pessoas estão caminhando, saíram dessa capela e caminhando para o local do sepultamento. É um trajeto bastante pequeno aqui, o caixão está sendo levado num carrinho e depois ele vai ser carregado por um grupo de pessoas do Exército, do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda. Eles vão se dividir. O pessoal da guarda fúnebre vai carregar o caixão e também integrantes desse regimento de cavalaria de guarda, eles vão fazer na despedida, naquele momento ali do sepultamento, o toque dos clarins. É uma cerimônia aí com ritos militares e que vai ter esse toque de clarim no momento da despedida. Se concentram ao redor dessa tenda aqui verde, é debaixo dela que vai ser o sepultamento. Aqui estão as pessoas próximas ao ministro, a família e também os amigos, gente que conviveu com ele aqui em Porto Alegre. O ministro morou aqui até 2012, ele não é gaúcho, é catarinense, mas se formou em Porto Alegre, também começou a exercer aqui a advocacia e ele saiu de Porto Alegre em 2012, quando foi nomeado pela presidente Dilma. E agora essas pessoas mais próximas que conviveram com ele estão aqui. O velório teve muitas autoridades, 2 das maiores autoridades do Poder Judiciário participaram do velório. A ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, ela chegou ontem ainda a Porto Alegre, esteve próxima da família, foi até a base aérea de Canoas, cidade próxima a Porto Alegre, para buscar o corpo. Havia expectativa de que o corpo chegasse no início da madrugada, logo depois da meia-noite, mas só às 7 horas da manhã o corpo chegou em Canoas e foi direto para o prédio do STF 4, Supremo Tribunal Federal, da 4ª região aqui de Porto Alegre, onde ocorreu o velório. A princípio, apenas para a família, até às 11 horas da manhã, e às 11 horas então foi aberto para o público e para as autoridades. O corpo saiu às 4:45 de lá, e demorou uma meia hora, são 15 quilômetros, ele demorou uma meia hora para chegar aqui no cemitério. É um trajeto que normalmente é bastante complicado, muito trânsito, mas que hoje, sábado, ficou mais facilitado aí, também ruas foram bloqueadas para que eles chegassem aqui. Agora, nesse momento aí, a guarda fúnebre do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda está chegando no local do sepultamento. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Cristiano, você estava falando aí das autoridades que estiveram presentes prestando as últimas homenagens. O Sérgio Moro até falou, olha, está aí um verdadeiro herói prestando aí as suas últimas palavras. O ministro, ele tinha muita vontade, quando se aposentasse, em morar em Porto Alegre, era apaixonado por Porto Alegre. E você sabe que o velório do ministro Teori Zavascki foi no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. O presidente Michel Temer, juízes do Supremo Tribunal Federal e várias outras autoridades participaram das homenagens, né? O velório foi aberto ao público no final da manhã e houve uma grande procura para prestar esta última homenagem a um dos símbolos de combate à corrupção no Brasil. O corpo do ministro Teori Zavascki chegou à base aérea de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, por volta das 7 horas da manhã. De lá, seguiu em cortejo até a sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região na capital. O local do velório foi uma decisão da família de Teori. Foi no TRF que ele ingressou como juiz em 1989. O ministro presidiu o tribunal de 2001 a 2003. O ministro Teori deixa uma lacuna, nunca haverá alguém igual à sua excelência, também pela qualidade intelectual, pelo destaque como professor. Familiares de Teori optaram por um velório reservado, sem a presença da imprensa. Jornalistas ficaram numa sala reservada. A serenidade do ministro Teori Zavascki, a simplicidade dele, a humildade dele marcará para sempre a justiça brasileira e nós tivemos a oportunidade de desfrutar da amizade pessoal com Sua Excelência
uma perda pessoal que nos abala e que estamos sofrendo muito com essa passagem do ministro Theory. O juiz Sérgio Moro deu uma breve declaração e disse que Theory foi um herói pelas dificuldades do processo como relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Acredito que pela qualidade, relevância, importância dos serviços que ele prestava e a situação difícil desses processos, pela importância desses processos, que ele foi um verdadeiro herói. E há uma grande desolação da magistratura. O presidente Michel Temer saiu de São Paulo no final da manhã e chegou ao TRF acompanhado de uma comitiva com autoridades políticas, como o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, o governador de São Paulo, José Alckmin, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Temer foi breve ao ser questionado sobre a Operação Lava Jato com a morte do relator Theory Zavascki. Só depois que houver a indicação do relator. Toda a família está sofrendo muito. Era uma pessoa muito querida, participava sempre com a gente de tudo que é festa e comemoração, né? E perdemos uma pessoa, sei lá, muito ética, né, Félix? Muito forte, uma referência para a família. Uma figura humana maravilhosa, um profissional exemplar. O Brasil perde muito com isso. Personalidades políticas foram chegando aos poucos. O ex-governador Tarso Genro e o senador Pedro Simon estavam entre eles. O pedido para que o ministro fosse velado em Porto Alegre partiu dos familiares, apesar de Theory Zavascki ser catarinense. Mas sua cidade natal, Faxinal dos Guedes, também esteve representada. Faxinal dos Guedes, nesse momento, está de luto. E a gente, como faxinalense, como administração municipal de Faxinal dos Guedes, se sente no direito e na obrigação de, pelo menos, isso fazer em memória ao ex-ministro Theory Zavascki. Somente às 11 horas da manhã, o velório foi liberado para o público. E em questão de instantes, uma grande fila se formou no saguão.